Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nessas últimas semanas eu andei um pouco doente, não sei se teve relação com alguns rituais que eu estive fazendo, mas enfim, acabou acontecendo. Eu fiquei um pouco debilitado nessas semanas, mas deu certo. Eu consegui fazer alguns rituais com meu espírito familiar, o que me rendeu o conhecimento para entender questões que existiam na minha cabeça. Hoje a ideia de evocação e contato com entidades passou a ser um pouco menos rígida, acho que eu posso falar assim, algo mais maleável. Eu vi que, apesar do que os grimórios digam faça muito sentido, me fazem muito sentido, isso não passa de uma porta de entrada, não passa de uma porta de entrada para algo bem maior, né? Pois o conhecimento que a gente tem, né, nos livros, ele é muito pouco quando você compara com o conhecimento que você pode conseguir com as próprias entidades. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto da iluminação que as pessoas buscam, né? O conhecimento, né? Entender questões que elas não conseguem encontrar respostas, né? Enfim, hoje nós vamos falar sobre algo bem básico. Eu acho que o básico ele fortalece muitas coisas, né? Nenhuma estrutura, né, se mantém sem as pedras que calçam, né, a sua base. Então essa é uma parte bem básica, mas que eu precisei entender, né, porque foi algo apresentado a mim, né, então eu precisei estudar um pouco mais isso a fundo. Enfim, hoje nós vamos falar sobre as 4 direções, né, veremos uma visão geral sobre ela e também os seus usos. Bom, antes de qualquer coisa, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e, se você puder, compartilhe esse vídeo para pessoas que se interessam pelo assunto, né? Isso ajuda o canal a ganhar relevância. Além disso, se você se interessa por magia cerimonial, veja o link no comentário fixado, né? Tem o curso de Goécia, da maneira mais simplificada, né, mais segura também, de evocar daimons, né, arcanjos olímpicos, inteligências planetárias, está tudo bem organizado para iniciantes que querem aprender desde a construção das coisas básicas até o processo evocatório. O link está no comentário fixado. Valeu! Bom, nas evocações nós costumamos colocar o altar ou o triângulo, no caso dos espíritos da Goetia, em direções que eles estão ligados. Essas direções não são por acaso, tá? A priori, vamos falar sobre as 4 direções e suas correspondências e elementos. Bem, sobre a direção leste, ela está ligada ao elemento ar, né? Logo, a correspondência dela seria com questões ligadas ao intelecto, pensamentos, linguagem, razão. Quando a gente está falando do elemento ar, a gente geralmente tem a ver ali com Mercúrio, né? Mercúrio, leste, enfim. Direção sul, elemento fogo. Fogo, você pode associar a Marte e Sol também, né? Essa direção ela está associada à vontade, né? Inspiração, criatividade, né? Tudo ali ligado ao elemento fogo. Já na direção oeste, a gente tem o elemento água, a gente está falando aí do emocional, intuição, né? Essas coisas ligadas à água, ao elemento oeste. Ou melhor, perdão, ao elemento água, né? A direção oeste. Já na direção norte, a gente está falando do elemento terra, né? Questões ligadas à existência no mundo físico, ao corpo físico, mas também antepassados, questão de morte também e outras coisas. Quando praticamos um ritual, como o ritual menor do pentagrama, geralmente o mapa utilizado seria ali Yod-Heh-Vav-He, né, no leste, e também Rafael, né, a gente estaria no leste fazendo o pentagrama da Terra, a gente teria Yod-Heh-Vav-He e Rafael. Adonai e Miguel para o sul, né, Erie e Gabriel para o oeste, Agla e Uriel no norte, né. Você também pode perceber que Rafael é um anjo mercurial, né, de Mercúrio. Miguel é um anjo
solar. Gabriel é um anjo uh, lunar, né? Tá ligado aí ao oeste, né? Seria elemento água. E Uriel é o elemento relacionado ao elemento terra, né? Seria, se não estou enganado, a Saturno, né? Enfim, a Golden Dawn derivou esse arranjo do sistema do John Dee, né? Só para deixar isso claro. Há também, na Goetia, os 4 reis que possuem espíritos sob o seu comando, né? Esses reis são Egin. Egin é o rei do norte, Amaimon é o rei do sul, Oriens, o rei do leste, e Paimon, ou também conhecido como Zimniar, é o rei do oeste. Então, Egin, rei do norte, Amaimon, rei do sul, Oriens, o rei do leste, e Paimon, o rei do oeste. Esses reis podem ser chamados como quaisquer outros espíritos, e também são chamados em algumas evocações aos daimons. Obviamente, não se trabalha tanto, né, com esses reis, porque é um trabalho bem mais pesado do que chamar simplesmente um daimon, né, mas eles são chamados, né, em algumas evocações que na liturgia, digamos assim, eles aparecem na liturgia para dar mais força, né, ao chamado. Também dá para associar cada direção a uma série de atribuições ligadas aos elementos, né, como as estações, né, seria a primavera ao leste, o verão ao sul, o outono ao oeste e o inverno também ao norte, num círculo que acompanha bem a lógica elemental e a sequência da passagem das estações. Também dá para relacionar com cores, sensações e ferramentas mágicas. Então, pressupondo que alguém queira realizar um ritual ligado às suas emoções, por exemplo, a fim de lidar com processos difíceis, nesse caso, a gente estaria trabalhando com a água, né? A pessoa realizaria um ritual voltado para o oeste, possivelmente invocando forças como o Arcanjo Gabriel, um rei elemental, ou Fu, que é um espírito olímpico da lua. A gente poderia trabalhar, né, com esses espíritos para o oeste, né, para a gente lidar com esses problemas aí com sentido emocional, né. Um outro arranjo possível, que também é antigo, é o de Agripa, né. A gente não tem só esse arranjo, né, leste, oeste, leste, ar, sul, fogo, oeste, água e norte, terra, né? Agripa, por exemplo, traz o leste, fogo, sul, terra, oeste, ar e norte, água. A lógica aqui é derivada da astrologia e dos 12 signos. A questão é que nós não seguimos essa lógica, né? Embora Agripa tenha toda uma autoridade, né? Nós não seguimos esse arranjo do Agripa. A gente segue aquele arranjo ali da Golden Dawn, né? Que eu já falei antes. Mas afinal, uma constante é que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso não muda, pelo menos. E as noções simbólicas que se desenvolvem a partir daí e caracterizam os conceitos das direções parecem ter esse fato como um ponto de partida. Todo o resto, no entanto, parece variar. Isso não quer dizer que haja que tudo seja uma grande besteira e que nada disso faça sentido, mas sim que parece ser relevante partirmos não de uma abordagem rígida, mas algo mais maleável, né? E é o que coincide com o contato com o meu familiar, né? Sobre essa ser mais maleável, né? Com algumas questões, né? Não ser tão dogmático, digamos assim. Os dogmas existem, né? Eles são seguidos, mas há momentos em que dogmas não são tão necessários assim, né? Tanto que essa mudança, né, digamos assim, essa variedade, né, como a questão das direções é vista, não só por Agripa. Agripa é só um dos que vê, né, essa questão da equivalência, né, das direções de uma forma diferente da que a Golden Dawn, né, que
trouxe isso do John Dee, né, das tradições ali do John Dee, né. Por exemplo, outras tradições, né, os sumérios, né, os babilônicos, eles veem isso de outra forma, relacionando isso com deuses, né, com entidades, né, para eles que são mais importantes, né. Enfim, a questão é que o poder mágico, o fluxo da criação, ele flui naturalmente do leste para o oeste. Do leste vem o verbo, o divino, o criador, enquanto do oeste é basicamente o receptáculo, né? Já o tempo ele flui do norte para o sul. O norte é o reino dos ancestrais, enquanto o sul é o limiar angélico do futuro. Apesar de que as equivalências elementais variam de local para local, entende-se que esse padrão poderia ser constante, independente do local. Aqui eu quero passar uma dica muito simples. Antes de fazer um ritual com um objetivo prático, né, você pode usar um pêndulo para perguntar qual a melhor direção para o seu trabalho, ou então uma tiragem no tarô com 4 cartas, né, ou enfim, o que for bom para você. Para mapear os elementos, você pode meditar em cada direção, ou também recorrer ao tarô. Se você tem ferramentas associadas aos 4 elementos, você pode dispô-las num arranjo simples, né, com a varinha no leste, o cálice no oeste, o pentáculo no norte e a adaga no sul. Então você pode tirar 3 cartas para avaliar a adequação desse arranjo, né, se ele está bom ou não, e na sequência você realiza uma alteração, né, trocando as posições norte e sul, e daí você tira as cartas de novo a fim de comparar esses resultados. Se você quer saber se seu altar deve ficar para o leste ou para o oeste, pense nas correspondências, mas pergunte também ao tarô, ao pêndulo, para você ter alguma certeza, né, digamos assim. Por fim, a mensagem é muito simples, né? Ainda que nós temos dogmas, a adaptação deve acontecer. E coisas, ainda que básicas, né, como direções, elas podem influenciar nos nossos resultados, ou pelo menos na nossa maneira de ver o trabalho mágico. Eu acho que é só isso por hoje. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Confira os links no comentário fixado e até um próximo vídeo. Tchau. Fiquem com Deus.